tá bom? Aí no vídeo, e os irmãos podem cantar. É um momento de louvor, de adoração, porque toda a questão assim de protocolos, né? Então agora de manhã a gente não tem a equipe de louvor conosco, mas toda a equipe está firme, à noite eles estarão aí, né? Lembrando também que a Flávia e o Ricardo, eles estão com Covid, ainda estão num processo, né, de recuperação. A Tati e o Diogo estão de férias, enfim, minha esposa está trabalhando, então há uma toda questão aí para lidar com isso, né? Mas vamos tentar, tá pronto aí, meninos? Mas nós não vamos deixar de adorar a Deus, tá bom? Não vai ficar ninguém aqui em frente, eu não vou arriscar com a minha voz, mas os irmãos juntos nós vamos cantar e adorar a Deus. Amém? Os irmãos podem sentar. Graça e paz a todos que estão aqui, que estão em casa. Tenho 2 avisos para os irmãos, que são importantes. Primeiro, que às terças-feiras pela manhã, aqui na nossa igreja, estamos tendo amanhã com Deus, né, um encontro de oração. Para todos aqueles que podem estar, mesmo que você não seja das Débras ou do grupo de intercessão, é para todos os membros da igreja. É uma terça-feira de manhã. Obviamente, de repente, alguns não podem estar na terça-feira, mas se você pode, venha, né? Até porque nos domingos nós temos aquela restrição, tem grupos limitados para amanhã e para a noite. Você tem a oportunidade de vir na terça-feira de manhã também, né? A partir das 9 horas, né? 9h30, né? A partir das 9h30. Terça-feira eu não venho, porque eu, geralmente esse horário estou trabalhando, né? Mas estou avisando os irmãos que podem estar às 9h30, toda terça-feira, aqui, para estar orando pela igreja, né? Nós temos algumas reuniões de oração na nossa igreja, que são até online, né? O grupo de intercessão, por exemplo, faz uma reunião online toda sexta-feira à noite. Mas essa reunião aqui é presencial. Então, você tem a oportunidade de estar orando pela sua vida e pela nossa igreja. Nesse momento complicado do nosso mundo,
muito importante as orações. Então, na terça-feira, a partir das 9h30. O outro aviso é sobre a nossa oferta de amor pelo aniversário da igreja. Nossa igreja agora em junho está fazendo 70 anos. E por isso o valor sugerido é de R$70, né? Os irmãos se recordam nos anos anteriores que sempre o valor sugerido era o aniversário da igreja, né? Pelo menos desde quando eu estou aqui, sempre eu lembro que era sempre o valor era o aniversário da igreja. Esse ano são 70 anos e são R$70. É lógico que é uma sugestão, né? Se você de repente não puder dar R$70, dê aquilo que você pode, ou menos, ou mais, importante que você dê essa oferta de amor pela nossa igreja. Nós nem temos um envelope específico, mas você pode colocar no envelope normal de dízimo e de ofertas, e colocar o seu nome e colocar que é oferta de amor, que a tesouraria vai estar identificando, né? E também das outras formas de contribuir, se de alguma forma identifique que é essa oferta de amor. Então, para abençoar a nossa igreja, agora no mês de junho, que nós fazemos 70, a igreja faz 70 anos de idade. Vamos, então, no momento de... Falando em oferta, vamos agora entregar os dízimos e as ofertas, só reforçando os irmãos, além do gasofilácio, você pode fazer a transferência bancária ou trazer a oferta durante a semana na secretaria, né? Porque nem todos podem, até por uma questão da lei, nem todos podem estar ao mesmo tempo no domingo, né? Então, você pode estar ofertando dessa forma. Eu vou ler um versículo lá, Malaquias 3, versículo 10, que é bem conhecido, mas sempre bom estarmos refletindo novamente. Malaquias 3, versículo 10, diz o seguinte: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e veja se não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias 3:10, né? Então, trazer o dízimo, baseado naquilo que Deus já te concedeu, pelo seu trabalho, pelo seu rendimento ao templo, ou seja, para a obra de Deus. E aqui as promessas é que Deus te abençoa. Então, você entrega o seu dízimo e a sua oferta e confia que Deus ele vai continuar te suprindo, né? Ninguém que entrega o dízimo e a oferta vai ter falta por causa disso, né? Deus ele é fiel. Então, seja fiel com Deus no pouco e Deus com certeza vai te abençoar bastante. Vamos continuar nessa confiança, nessa fidelidade. Se você sempre foi dizimista, continue firme nesse propósito. Se você não é, entenda essa parte de Deus, que você está entregando, antes de tudo, o seu dízimo e oferta para a obra de Deus. Então, vamos estar nesse momento, estar orando. Vamos orar pelos dízimos e pelas ofertas e aproveitar a orar por essa questão financeira, essa questão do trabalho, do emprego de cada um. De repente, há alguém desempregado na sua família. Vamos estar orando, pedindo que Deus realmente nos abençoe e nos dê aquilo que nós estamos precisando, tire a ansiedade do nosso coração, para que dessa forma a obra de Deus continue sendo abençoada. Vamos orar nesse momento, abaixe sua cabeça, vamos falar com o nosso Deus. Senhor nosso Deus, nós queremos primeiramente consagrar os dízimos e as ofertas, que serão entregues agora no gasofilácio, e também têm sido entregues durante a semana, têm sido depositadas na conta da igreja. Que o Senhor receba, Deus, o dízimo e a oferta de cada um dos seus membros. Eu peço que o Senhor multiplique, abençoe sobre a vida de cada um. Faça que nós jamais venhamos a duvidar da providência do Senhor, mesmo em momentos de crise, mas que o Senhor fortaleça a nossa fé, ó Deus. E por isso nós colocamos todas as situações financeiras, trabalhistas na Tua presença. Abençoe o emprego de cada um, abençoe aqueles que estão precisando de um emprego, seja membros da igreja, quanto familiares nossos, nós estendemos essa oração e pedimos que o Senhor abra portas para aqueles parentes nossos, aquelas pessoas que vivem conosco, que precisam de um emprego. Abençoe aqueles que são autônomos, aqueles que têm a sua empresa própria, aqueles que têm qualquer questão financeira na justiça. Nós consagramos tudo a Ti, mas toca no coração de cada membro dessa igreja, Deus, para que possamos sempre ser fiéis nos dízimos e nas ofertas, ó Deus. Que possamos ser generosos, que possamos ser obedientes àquilo que o Senhor nos ensina. E abençoe a nossa igreja na administração desses recursos. Abençoe toda a diretoria que é responsável por administrar esses recursos, que continue tendo a direção do Espírito Santo, Deus, e que tudo aquilo que nós fizermos nessa igreja possa crescer, possa prosperar, pois nós cremos que o Senhor vai nos dar a provisão material
daquilo que nós precisamos. Por isso nós consagramos nosso dízimo, as nossas ofertas e as nossas vidas na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, da mesma forma, agora nós vamos ter um hino que será tocado também, e o Firme nas Promessas. Enquanto nós estivermos cantando, você que trouxe o seu dízimo e a sua oferta, você pode consagrar ao Senhor aqui no gasofilácio. Vamos acompanhar mais um hino e vamos louvar a Deus. Amém, né, irmãos? Glória a Deus que nesses dias nós temos que ir nos adaptando e graças ao Senhor temos também os recursos da tecnologia que podemos adorar ao nosso Deus, né? Queria aproveitar nesse momento e junto com os irmãos nós orarmos mais uma vez. Todo culto nós temos um período de intercessão, então quem sabe você traz um motivo, né, uma necessidade no seu coração, e eu creio que nós podemos nos unir nesse momento e clamar ao nosso Deus, pedindo que Ele nos abençoe, nos ajude. Como o pastor Ricardo mencionou, toda terça-feira estamos num grupo de irmãos. É claro que por causa do dia, o horário é bem atípico, né, nem todos dá para estar aqui, mas nós estamos aí tentando caminhos, formas da igreja continuar sendo igreja, né? E principalmente uma das ferramentas que Deus nos dá para alcançarmos a sua presença e receber as bênçãos de Deus é a oração. Então, quero convidar você, se você quiser, puder, ficar de joelhos, fique à vontade. Em casa também os irmãos que estão nos acompanhando, se você quiser ficar de joelhos, que você possa orar, buscar, clamar a Deus nesse momento. Nós acabamos de cantar um hino que fala firme nas promessas de Jesus. Então eu creio que as promessas de Jesus, elas são muito maiores do que as lutas que nós passamos no dia a dia. Querido Deus e Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, em Tua presença, Senhor, reunidos como igreja, nós que estamos aqui na Tua casa, nossos irmãos que estão nos seus lares, orando, buscando ao Senhor, agora de uma forma bem específica, colocando no altar do Senhor, nas Tuas mãos,
os nossos pedidos de oração. Senhor, conhece, ó Deus, o nosso coração, sabe, ó Deus, melhor do que qualquer pessoa, quais são as nossas necessidades, o que realmente nós precisamos. Às vezes nós pedimos tantas coisas durante a semana, mas aos teus olhos, às vezes aquilo não é importante para nós. Por isso, ó Deus, nós queremos confiar em Ti, saber, ter a certeza que o Senhor está olhando para nós nesta manhã, está ouvindo a nossa oração e nos dará aquilo que nós necessitamos, meu Pai. Quantas pessoas estão passando por lutas, por problemas, tanto acometidas com o Covid ou outras necessidades, problemas nos lares, problemas financeiros, empresas fechando suas portas, famílias, se separando. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia e muitas outras necessidades, que o Senhor conhece e sabe o que está passando na vida de cada um. Mas nesta manhã, Senhor, nós nos unimos para orar, clamar ao Senhor, assim como a igreja primitiva fazia. Eles estavam reunidos, sempre orando, buscando ao Senhor, e esta é a maior ferramenta que nós temos, a oração, para a nossa voz chegar aos teus ouvidos, para que o nosso clamor chegue à tua presença, para que assim, ó Deus, o Senhor, nesta manhã possa estender as tuas mãos sobre nós e nos abençoar, Pai. Ó Deus, continua cuidando de cada família da nossa igreja, cada irmão, cada membro, ó Deus, as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos, os idosos. Toma cada um nas tuas mãos, nas suas necessidades específicas. São tantas as realidades, diferentes umas das outras, mas o Senhor é o nosso Pai, o Senhor cuida de nós, o Senhor nos ama, está sempre presente para nos ajudar, estender as tuas mãos e nos conduzir nesta vida, nesta terra, Pai. Por isso que o nosso coração esteja sempre sensível a ouvir a tua voz, que a nossa mente, os nossos ouvidos estejam sempre abertos a receber aquilo que o Senhor tem para nós e possamos assim nos submeter à tua vontade e cumprir o teu querer e saber que a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Continua, Senhor, abençoando a nossa igreja também. Há tantas situações que nós temos que nos adaptar, mas com muita alegria estamos aqui, nossos irmãos nas suas casas, mas estamos servindo ao Senhor, adorando ao Senhor. Obrigado por esse privilégio, como igreja que nós temos. Em outros países, as igrejas, nossos irmãos, nem podem se reunir num templo, num lugar específico, e nós temos essa oportunidade, esse privilégio. Obrigado, meu Deus, porque mesmo diante de tantas lutas, tantos desafios, o Senhor é quem está conduzindo a tua igreja, e nós cremos dessa forma, que o Senhor está nos dirigindo, está nos abençoando, e muitas outras bênçãos virão das tuas mãos sobre nossas vidas. Obrigado por tudo, continua falando ao nosso coração, agora através da tua palavra, que o Senhor toque na vida e no coração de cada um que irá ouvir e receber a tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Às vezes falar de máscara, a gente fica sem fôlego, né? Mas faz parte, né? A gente também tem que se colocar diante de tantas mudanças que estão acontecendo ao nosso redor. Mas que a nossa fé, a nossa alegria, o nosso amor de servir a Deus continue sendo o mesmo, né? As situações podem mudar, a vida pode nos levar a situações diferentes e todos nós estamos vivendo momentos diferentes, mas que dentro de nós a nossa fé, a nossa alegria, o nosso amor a Deus continue sempre o mesmo. Amém, queridos? Eu quero, antes de celebrar a ceia do Senhor com os irmãos, compartilhar uma palavra que provavelmente muitos aqui viram acontecer numa novela durante essa semana, né? Nós tivemos um encontro na terça-feira de manhã aqui, às 9h30 da manhã,
E conversando com alguns irmãos e irmãs, havia uma certa expectativa no coração de muitas pessoas de ver como iria a mulher de Ló se transformar numa estátua de sal. Alguém assistiu esse episódio? Muita gente, né? Tem gente que está assistindo essa novela desde o início, tem gente que não perde um capítulo. Uma vez eu estava conversando, acho que com um irmão, e aí ele falou, pastor, eu não perco um capítulo, né? É bom, porque a gente aprende algumas coisas da palavra de Deus, né? Eu sei que tem uma polêmica, alguns falam assim, mas não... Há muita coisa que a gente vê lá na novela não passa, não tem na Bíblia. Irmãos, pensa comigo, será que a gente iria então gostar de assistir novela da Globo? Né? Então, por mais que tenha algumas exageros ali nas cenas, e até compreensível, porque eles também precisam passar, né, um contexto, né, de toda aquela história, para que se chegue no texto bíblico, né? É uma novela. Então, há um romance, né? Um romantismo nisso tudo. Mas o que eu penso também é que muita gente que não estaria dentro de uma igreja, talvez esteja assistindo uma novela, e que lá está falando de Deus, que tinha promessas na vida de Abraão, enfim, toda a história lá de Deus que a gente está acompanhando. Eu assisto às vezes, quando dá, mas esse dia da mulher de Ló, eu assisti só para ver o efeito especial que ia ter ali naquele momento, naquele episódio. Mas o mais importante é que a palavra de Deus, ela está sendo falada. É claro que como igreja, a gente prioriza, né, a doutrina, realmente o que é certo, o que é errado, o que está falando. Mas, irmãos, se a gente pensar de uma outra forma, também a palavra está sendo falada, que nem agora, né? Quem iria imaginar um dia que as igrejas teriam que se adaptar nessa questão de transmissão? Obviamente, a gente tem alegria no nosso coração de estarmos presentes na casa de Deus, e toda semana, graças a Deus, o nosso limite de pessoas inscritas tem sido alcançado, né? O público que está aqui, os irmãos que estão aqui, os que virão à noite, é o limite que a gente pode ter aqui dentro da igreja. E graças a Deus que nós temos a transmissão, quer dizer, é uma outra realidade. Pessoas que talvez nunca estariam dentro de uma igreja, agora de repente estão acompanhando as transmissões. Não só da nossa igreja, mas também várias igrejas que tem que se adaptar, é um novo momento, né? E não tem como voltar atrás, não tem como olhar para trás. E foi justamente isso a mulher de Ló que fez. Ela olhou para trás. E é justamente isso que eu quero meditar em alguns minutos na nossa vida agora, que nós temos que olhar sempre para frente. É claro que você pode se lembrar, ter lembranças de coisas do passado, por exemplo, o dia que você casou, o dia que você teve um bebê, o dia que você comprou a sua primeira casa, o dia do seu primeiro emprego, o seu primeiro salário. De repente são boas lembranças, coisas que você vai lembrando, que trazem boas coisas no seu coração, mas em contrapartida, tem coisas que são terríveis, coisas que você lembra e que você não gostaria de ser lembradas, coisas que você passou na sua vida e que de repente você não quer lembrar disso. Você, quando se lembra, tem pessoas que têm até dor de cabeça quando lembra de um assunto, de uma situação que aconteceu no passado, e a gente tem que lidar com todas essas situações, mas independente se o nosso passado ele foi bom ou se ele foi ruim, a palavra de Deus, ela nos convida a olhar sempre para frente. Por quê? Eu já falei isso aqui, mas vale a pena relembrar, que todas as vezes que nós olhamos para o passado, nós vamos querer ficar lá. Se ele foi bom, a gente quer ficar relembrando das coisas, mas porque há 30 anos atrás, há 50 anos atrás era assim, era desse jeito, né? Na nossa vida pessoal, ou no trabalho, enfim, a gente quer ficar lá, acomodado.
Se o passado foi ruim, pior ainda, porque você não olha para o futuro, porque você vai ficar pensando assim, tá vendo, olha, eu estou vivendo essa situação, porque lá no passado me fizeram isso, olha, essa situação eu estou desse jeito, porque lá no meu emprego, o meu gerente fez isso para mim. Outros exemplos que a gente poderia dar aqui, que se a gente ficar olhando para trás, para o passado, nós vamos ficar paralisados. Assim como foi com a mulher de Ló. Assim como foi com ela. Deus, através daqueles anjos, tinha falado para que aquela família não olhasse para trás. Por quê? Porque vocês viram isso, ou vocês leram já na Bíblia, que aquela cidade, Sodoma e Gomorra, era uma cidade totalmente corrompida. As pessoas que viviam ali não serviam a Deus e tinha uma postura, tinha um comportamento totalmente que Deus não gostava. E aí Deus, então, para salvar Ló e toda a sua família, Ele fala para que eles pudessem sair daquele lugar, mas que eles não olhassem para trás. E o texto, para a gente relembrar essa história, está em Gênesis capítulo 19, se você puder, abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 19, Gênesis capítulo 19, verso 14, que diz assim: Então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com suas filhas, e lhes disse: Saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas eles pensaram que ele estava brincando. Ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo: Depressa, leve daqui sua mulher e suas 2 filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as 2 filhas, e os tiraram dali à força e o deixaram para fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Assim que o tiraram da cidade, um deles disse a Ló: Fuja, por amor à vida, não olhe para trás, e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas, ou você será morto. Ló, porém, lhes disse: Não, meu senhor, seu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o Senhor foi bondoso comigo, poupando-me a vida. Não posso fugir para as montanhas, senão esta calamidade cairá sobre mim e morrerei. Aqui perto há uma cidade pequena, então está tão próxima que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá, mesmo sendo tão pequena, lá estarei salvo. Está bem, respondeu ele, também lhe atenderei esse pedido. Não destruirei a cidade da qual você fala. Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso, a cidade foi chamada Zoar. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então, o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim, ele destruiu aquelas cidades e toda a planície com todos os habitantes das cidades e a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Na manhã seguinte, Abraão se levantou e voltou ao lugar onde tinha estado diante do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a planície, e viu uma densa fumaça subindo da terra, como fumaça de uma fornalha. Quando Deus arrasou as cidades da planície,
lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe, que destruiu as cidades onde Ló vivia. Amém, queridos? Então, nós estamos diante desse texto, e alguns acompanharam até as cenas que foram narradas, foram lidas aqui para os irmãos nesta manhã. E nós vemos, então, uma ordem de Deus para Ló e toda a sua família, para que eles não pudessem olhar para trás, eles não olhassem para o passado. E o que, sendo bem objetivo, e o que nos leva justamente a olhar para o passado, talvez seja esse comodismo que às vezes a gente traz no nosso coração, ou até mesmo medo de novos desafios. Há alguns que dizem que a mulher de Ló, ela olhou para trás porque ela não queria perder aquilo que eles tinham ganhado lá naquela cidade. Eles conquistaram algumas coisas, eles se estabeleceram ali. E para pessoas daquela época, era muito difícil eles saírem de uma cidade e irem para outra, porque eles tinham que recomeçar tudo novamente. Não é como a gente hoje, que tudo, de repente, dependendo da situação, se torna mais fácil. Você tem tudo próximo de você. Mas imagine naquela época, de repente eles plantavam alguma coisa, e se Deus falasse para eles, olha, vocês vão para outro lugar, vocês vão para outra cidade, eles tinham que deixar ali a plantação, a colheita deles, e ir começar tudo novamente. Imagine o trabalho que isso era. A gente hoje já mudando de uma casa para outra, não sei se você já teve essa experiência, mas já dá muito trabalho. Tem gente que tem preguiça só de pensar em mudar. Mas, às vezes, é necessário. Você pegar as suas coisas, pense que você arrumou na sua casa móveis novos que você, de repente, comprou, e você ter que embalar tudo, ou até mesmo contratar uma empresa para te ajudar, ou você, se tiver bons amigos, e tem que ser bons mesmo, porque, olha, para ajudar na mudança, nem todo mundo quer, mas se você chamar para um churrasco, todo mundo vem, não é verdade? Mas pense você na dificuldade que é uma mudança. E talvez Ló, ele teve dentro dele essas questões. Mas agora, tem que ir para outro lugar. Mas Ló sabia que esta ordem era de Deus. E que se ele obedecesse essa voz de Deus, mesmo que desse trabalho, ele e toda a sua família seria abençoada. Mas mesmo nesse trajeto deles, não evitou que a mulher de Ló olhasse para trás. E quando a gente vai pensando sobre esses detalhes da Bíblia, o que isso pode ser aplicado para cada um de nós, meus irmãos, é que nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual. Temos que zelar pela nossa salvação. Porque, de repente, você convive com pessoas, seja família ou amigos, que muitas vezes está ali com você, mas talvez não esteja tão interessado nas coisas que Deus tem para a sua vida. Pode acontecer. E é por isso que nós não podemos olhar para pessoas, seja o melhor amigo que a gente tenha, ou a nossa própria família, e muitas vezes até deixar de seguir o caminho de Deus por causa deles. A gente sabe, aprende isso na escola bíblica dominical, que a salvação ela é individual. Ela é individual. Se você vive, você é salvo, você é batizado, é claro que isso se torna um testemunho para que outras pessoas sejam alcançadas no teu lar, na sua família, mas o fato é que a salvação é individual. E de repente, ali naquela questão, Ló, juntamente com suas filhas e sua esposa, ele queria que elas também desfrutassem da bênção, e elas também pudessem desfrutar daquilo que Deus tinha falado para ele. Porém, infelizmente, a própria esposa de Ló olhou para trás. Foi algo inevitável. Ló não conseguiu evitar. E sabe, meus irmãos,
existem coisas que muitas vezes nós não vamos conseguir evitar, não tem jeito. Nós temos que orar, nós temos que clamar a Deus, é o nosso papel, nós vamos pedir que o Senhor salve a nossa família, salve os nossos colegas, nossos vizinhos, o nosso bairro, que o Senhor preserve a fé no coração dos nossos irmãos, mas infelizmente, nem todos aqueles que estão ao seu redor, veja bem, aqui era a própria mulher de Ló, mas nem todos talvez estarão em tanta sintonia quanto você. E foi interessante que lá na novela, né, Ló, ele teve um momento que eu me recordo, que ele realmente precisou fazer um esforço para fechar os olhos e não olhar para trás. Mas, infelizmente, a mulher, ela não conseguiu evitar essa tentação e olhou para trás. Assim também é a nossa vida, meus queridos irmãos. Às vezes nos dá uma tentação de olhar para trás. E não só de olhar, mas às vezes ser como o próprio povo de Israel quando saiu lá do Egito. Vocês se lembram disso? Quando Deus levantou Moisés para guiar o povo, sair do Egito e tomar posse da terra prometida, o povo de Israel várias vezes ia até Moisés dizer: Moisés, por que você tirou a gente lá do Egito? Porque lá a gente tinha comida, lá a gente tinha isso, lá a gente tinha aquilo. Moisés, você trouxe a gente no deserto para morrer aqui? E aí a gente vê nessa história se repetindo, agora na vida da esposa de Ló, quando olhou para trás. E me arrisco a dizer, e infelizmente, que essa mesma história do povo de Israel, há milhares de anos atrás, a própria postura da esposa de Ló, de olhar para trás, às vezes ainda se repete na vida do povo de Deus hoje. Não é só lá no passado, mas às vezes hoje, algumas pessoas, elas ainda tendem a querer ficar olhando para trás, ficar olhando para o passado. E eu quero te dizer uma coisa, queridos, se foi bom ou ruim, não interessa mais, porque já é passado. Deus, Ele não trabalha com o passado, Deus, Ele trabalha no presente para o futuro. Não dá mais para mexer no passado. Deus, com certeza, quando mostra vários exemplos na Bíblia, Ele está realmente transmitindo esta realidade. O passado é passado, não tem jeito, não tem como mudar. Mas hoje, o presente, você tem como se posicionar para que você viva um futuro melhor. Há uma grande verdade nisso, que o próprio Senhor Jesus Cristo, olha só, essa situação da esposa de Ló, escute bem, igreja, foi tão grave, que o próprio Jesus citou ela. Jesus citou a esposa de Ló por ela ter olhado para trás. Isso nos prova que nem Deus, nem Jesus, e com certeza o Espírito Santo, não quer que a gente fique olhando para trás. Olha só o que diz a palavra de Deus, não precisa abrir, mas acompanhe, né, ouça. Lucas capítulo 19. Lucas capítulo, 17, aqui eu abri aqui. Lucas capítulo 17, verso 32. Olha a gravidade que foi a postura da esposa de Ló, que Jesus condenou. Diz assim, verso 32. Lembre-se da mulher de Ló. Olha só, um versículo tão pequenininho. Já acabou já. Eu estava pensando que ia ser mais, né? Mas olha só, verso 32 do capítulo 17 de Lucas. Lembrem-se da mulher de Ló. Aqui esse contexto, Jesus estava falando, né, sobre o reino de Deus. Mas o que eu quero ressaltar aos irmãos, que foi tão grave a desobediência da esposa de Ló, foi tão grave a postura daquela mulher de olhar para trás,
que o próprio Senhor Jesus Cristo, depois de milhares de anos, ainda citou aquela mulher. Lembrem-se da mulher de Ló. E o que foi que a mulher de Ló fez? Olhou para trás. Desobedeceu a voz de Deus. Sabe, meus irmãos, quando a gente vai pensando sobre essa realidade, nós vamos também para o texto de Isaías 43, verso 18, aonde diz: não fiquem lembrando o que aconteceu no passado, isso não é nada comparado ao que eu estou para fazer. Deus aqui estava falando com o povo na época do profeta Isaías, e ele declarou na vida daquele povo, dizendo, olha, em outra versão aqui, né? Na minha Bíblia diz, não fiquem lembrando o que aconteceu no passado, isto não é nada comparado ao que eu estou para fazer. Sabe o que isso quer dizer para mim e para você, meus irmãos? Nós estamos aí, prestes a comemorar 70 anos de aniversário da nossa igreja, e com todo respeito, eu quero crer, e eu acredito nisso, que o que está por vir é melhor do que aconteceu no passado. Amém, meus irmãos? Mas a gente precisa crer. A gente precisa crer no nosso coração. Porque é a palavra de Deus. Você vive pela palavra de Deus. Você não vive por circunstâncias. Você não vive pelos fatos que estão ocorrendo. A gente vê aí na televisão, né? Uma hora essas autoridades tomam uma decisão, depois na outra semana, depois de 15 dias, tomam outra decisão, e a gente, né, parece barquinho no meio do mar revolto, que vai de um lado para o outro. Então a gente não pode viver baseado nessas circunstâncias. Nós temos que olhar para a palavra de Deus e ver o que ela fala ao nosso coração. E se Deus testifica alguma coisa no seu coração, então creia, porque isso vai acontecer em nome de Jesus. Porque aqui nesse caso, nós vemos que Deus queria abençoar a vida de Ló e de toda a sua família. Mas porque a esposa dele olhou para trás, aquela mulher perdeu a chance, a oportunidade de viver o melhor de Deus na vida dela. A vida daquela mulher, né, nos mostra que olhar para trás não adianta nada. Eu já falei isso e vou repetir, que o pior lugar para você estar é no passado. O pior lugar não é o lugar que você mora, o pior lugar não é definitivamente a família que você tem, o pior lugar não é o lugar que você trabalha, o pior lugar não é o lugar que você frequenta, o pior lugar é o passado. Porque se o seu passado foi ótimo, foi excelente, se você tiver com o coração amargo e desobediente a Deus, você pode estar num palácio, no melhor lugar que for, sendo cuidado por várias empresas, hoje aplicando a nossa realidade, nunca vai estar bom. Você pode ser, né? Olha, entrar num spa, veio aqui na minha cabeça. Você pode entrar no melhor spa da face da terra, o melhor spa do planeta. Vão cuidar de você, do seu cabelo, da sua pele, das suas unhas, enfim, vão lixar o seu pé por causa dos calos, aquelas coisas todas, né? Vão te dar um dia de beleza. Uma massagem, você pode ficar lá na hidro, ali deitado, tomando suco, comendo coisas boas e do melhor, mas aquele momento vai passar. E se o seu coração estiver ruim, se o seu coração estiver amargo, se o seu coração estiver doente, se o seu coração estiver contaminado, pode ser o melhor lugar, nunca vai estar bom. Talvez você já viveu com pessoas assim, que você pode dar, de repente, o melhor presente para ela. Você vai lá, passa o dia inteiro escolhendo.
será que ele ou ela vai gostar disso? E tal. Você passa a semana inteira pensando, né, em dar o melhor presente para a pessoa. Quando você dá aquele presente, o que acontece? A pessoa olha, puxa, que legal. E de repente você estava esperando o quê? Me dá um abraço. Nossa, eu estava precisando disso. Mas quantas vezes você deu o melhor para as pessoas e mesmo assim elas ainda não reconheceram? Tem muita gente aqui assim. Quantas vezes você fez o melhor para o seu marido e ainda ele nunca reconheceu? Ou o melhor para o seu filho e ele nunca falou um obrigado para você? Então, a nossa vida não depende de pessoas ou circunstâncias. A nossa vida, ela depende daquilo que Deus coloca no nosso coração. E o que Deus coloca no nosso coração, baseado na palavra de Deus, é que nós temos que olhar para frente, para o futuro. E acreditar que Deus, Ele tem coisas melhores e maiores para nós. Meus irmãos, Sodoma e Gomorra foi tão terrível naquela época, né, que, 2 Pedro, capítulo 2, verso 6, escute só, é o que diz: Deus condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, destruindo-as com fogo, como exemplo do que vai acontecer com os que não querem saber dele. Está lá, se você quer conferir, 2 Pedro, capítulo 2, verso 6. Assim como Deus destruiu Sodoma e Gomorra, assim Deus vai fazer com aqueles que não querem saber dele, infelizmente. Infelizmente. Voltando aqui para o nosso exemplo, por mais que tenha doído no coração de Ló, e com certeza por ser sua esposa, ele amava aquela mulher, ainda que tenha doído no seu coração, infelizmente, ela foi destruída. Ela foi destruída. Ele lamentou, ele chorou, ele não queria aquilo, mas infelizmente ela foi, destruída. Agora, hoje, você tem que olhar para a sua vida e entender o que você quer daqui para frente. O que você quer. Né? O que nós queremos, vamos aplicar para a nossa realidade, contexto de igreja, o que nós queremos daqui para frente? Vamos querer ficar parados? Vamos querer ficar no mesmo lugar? Está confortável? Está bom? Não. Ainda que esteja bom, ou confortável, ou ruim, ou não sei, mas a gente tem que se mexer e não olhar para trás. Olhar para as promessas e saber que Deus, Ele tem coisas melhores para nós. Ainda que você olhe a sua vida hoje e você não veja essa possibilidade. Porque uma grande verdade que existe hoje é essa incerteza. Nós estamos incertos e inseguros de muita coisa. Pessoas que estão no trabalho, não sabem se vão estar amanhã. Pessoas que estão saudáveis hoje, não sabem se vão estar amanhã por causa do Covid. Pessoas que têm sua empresa, não sabem se estarão com as suas portas abertas amanhã. É um tempo, é um período muito inseguro, muito instável. Mas ainda que você olhe tudo isso acontecer, nós precisamos olhar para a palavra de Deus e acreditar. Isso é um posicionamento. Você decide no seu coração: eu quero crer que Deus tem o melhor para mim. E era isso que o apóstolo Paulo fazia. Se você quiser abrir sua Bíblia, Filipenses capítulo 3, verso 13, diz assim. Na minha versão, diz assim: é claro, irmãos e irmãs, que não penso que já consegui isso, porém, uma coisa eu faço. Olha só, ele diz: uma coisa eu faço. Ele esquece de tudo, mas uma coisa só ele quer se lembrar. Esqueço-me daquilo que ficou para trás e avanço para as que estão à minha frente.
Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Amém, queridos? Paulo mesmo disse isso. E Paulo não foi um homem que teve uma vida nos palácios, principalmente depois que ele se converteu. Depois que ele teve aquele encontro com Jesus, indo para Samaria, perseguindo os cristãos, Jesus apareceu a ele e disse: Paulo, Paulo, por que você me persegues? E ali ele teve aquele encontro no livro de Atos, capítulo 9, da sua conversão a Cristo. E mesmo assim, esse homem, passando por tantas lutas e dificuldades, ele diz: eu tenho um alvo, e esse alvo é Jesus. Eu tenho um objetivo. E o que ele estava dizendo com isso, meus irmãos? Ele estava dizendo assim: olha, eu tenho que olhar para frente, eu tenho que seguir em frente. Porque Paulo, até mesmo por sua posição, pelo seu status, né, pelo seu trabalho, ele tinha até algumas regalias. E aí ele poderia dizer assim, em várias situações que ele passou na vida dele, lá quando ele estava lá na prisão, quando diz no livro de Atos, louvando a Deus, mesmo preso, ele poderia dizer assim: mas antes eu tinha uma vida boa, eu tinha autorização do governo para perseguir os cristãos, olha, ninguém me perturbava, eu vivia numa boa casa, eu tinha isso, eu tinha aquilo, agora onde eu estou? Dentro de uma prisão. Mas a gente vê um coração transformado, que olhava sempre para frente, que não queria pensar no passado, ainda que fosse bom para ele. E a palavra de Deus para mim e para você nesta manhã é justamente isso, meus irmãos, que nós temos que tomar uma decisão, seja na família, na sua vida espiritual, no seu trabalho, na sua vida acadêmica, seja a área que for da tua vida, você precisa olhar para frente, daqui para frente. Você precisa olhar. Pastor, mas eu já estou cansado, eu já estou cansada de tanta coisa que aconteceu, eu já estou desgastada, minha família é isso, minha família é aquilo. Querido, entenda bem que se você continuar murmurando, reclamando, não vai mudar nada na tua vida. Sabe o que vai mudar? Joelho no chão e oração. Agora, ficar olhando para trás, faz você ficar paralisado. Você não vive o seu presente e muito menos você viverá o seu futuro. Por quê? Porque você está vivendo lá atrás ainda. Não, pastor, mas hoje é dia 30 de maio de 2021. Eu não estou no passado. Na sua mente, às vezes está. Você está vivendo a realidade dos dias de hoje, você tem sua vida, você tem suas tarefas, você tem seus afazeres, tudo bem, isso todos nós temos, somos pais, mães, donos de empresa, funcionários, enfim, temos o nosso dia a dia, nossas tarefas, porém a mente às vezes fica lá atrás. Para a gente ir encerrando, o que é que diz em Romanos? Romanos, capítulo 12, verso 1. Escute isso. Portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Olha o verso 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se, olha a chave aí, transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É a mente, não é o lugar. É a mente, não é a família.
É a mente, não é o trabalho. É a mente, não é o que você tem ou o que você não tem. É a sua mente que tem que mudar. E isso da sua mente vai para o seu coração, transborda de você, e de repente você pode estar no qualquer lugar da face da terra, mas ainda você pode experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas agora, escute bem. Se você estiver no melhor lugar, mas com a sua mente equivocada, você não vai experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você pode ganhar o melhor salário da face do planeta. Você pode ter o que todos gostariam de ter, mas se a sua mente não mudar, você vai achar que nada presta, que nada vai mudar. E o pior de tudo, que você pode ser destruído por causa disso. Quando eu falo destruído, é no sentido de que, de repente, você perde as oportunidades de serem vividas hoje. Você pode perder o privilégio de viver as coisas de Deus hoje, porque você está olhando lá no passado da tua vida. Não sei o que fizeram para você. Não sei a sua realidade hoje. Mas esqueça o passado. Pense no hoje e no que Deus quer fazer no seu amanhã. Se coloque nas mãos de Deus. E com certeza você vai viver a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Antes de orar, eu quero deixar esse versículo com os irmãos. 1 Coríntios 2:9 diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem o quê? Preparado para aqueles que o amam. Aqui não está falando que Deus preparou, ou que já foi, você já perdeu a sua chance, a sua oportunidade. Não, aqui está falando que ninguém nunca imaginou, viu, sentiu o que Deus tem preparado. Tem algo preparado para mim e para você. Claro que no contexto espiritual, a eternidade, nós vamos morar com Deus, né? Que alegria no nosso coração. Mas também eu creio, meus irmãos, que há muita coisa preparada de Deus, da parte de Deus, ainda nessa terra para mim e para você. É possível viver as bênçãos de Deus nas nossas vidas. Amém, queridos? Feche seus olhos, por gentileza. Vamos orar. Eu quero, enquanto você está aí orando, meditando no que foi falado, não fique olhando para o passado, querido. Não vai mudar mais nada. Então esqueça, sepulte o passado. Ah, ele foi bom, sepulte. Ah, ele foi ruim, sepulte. Enterre isso. Não vai levar você a mais lugar nenhum, a não ser ficar parado. Mas pense, visualize o que Deus tem preparado para você no futuro. Não fique preso, né, às coisas que ficou lá atrás. Continue lutando, seguindo em frente. Continue tendo fé que Deus tem coisas novas para você. Deus tem coisas novas para você. Querido Deus e Pai Celestial, em nome de Jesus, em Tua presença aqui estamos, pela fé, Pai, porque nós não estamos vendo, mas pela fé nós cremos que o Senhor tem coisas boas preparadas para cada um de nós. Já vivemos alguns 18 anos, 20, 30, 40, 50, alguns já estão com 80 anos, já vivemos experiências na vida, mas não queremos olhar para o passado, nós queremos olhar para o futuro, saber que o Senhor tem coisas preparadas para nós, para todos nós, Pai. Se alguém porventura tem vivido preso a esse passado, assim como a mulher de Ló que se arriscou, infelizmente, foi destruída olhando para o passado, desejando o passado, desejando Sodoma e Gomorra, e infelizmente ela foi destruída, não viveu as promessas do Senhor na vida dela. Nós não queremos viver assim, nós queremos ter olhos
que olha para frente, que olha para o futuro e sabe que o Senhor está no controle de nossas vidas. Abençoa os meus irmãos, a nossa igreja, todas as nossas realidades em qual vivemos e com certeza vamos viver o melhor do Senhor ainda nessa terra. Temos a promessa da eternidade, com certeza nada se compara. Com certeza vamos viver ali dias que não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá mágoa, não haverá ranger de dentes, como diz lá em Apocalipse. Lá não haverá dor nenhuma, mas ainda assim, Pai, antes desse dia glorioso chegar, queremos ter a certeza que podemos sim viver o melhor do Senhor nesta terra, mas para isso precisamos olhar para frente, sepultamos o passado, deixamos ele para trás e agora nos posicionamos, Deus, para viver o melhor do Senhor daqui para frente nas nossas vidas. Não olhamos as circunstâncias, não queremos saber do que acontece ao nosso redor, queremos olhar para o Senhor, assim como o próprio apóstolo Paulo mesmo disse, que ele prosseguia para o alvo que era Cristo, e assim também eu e nossos irmãos devemos ser, olhar para Jesus, e Ele está lá na frente, com o futuro preparado para cada um de nós. Abençoa as nossas vidas, e nós, nesse momento que vamos celebrar a ceia do Senhor, oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Nós vamos agora celebrar a ceia do Senhor. Também é um momento muito especial. Você vai receber o seu kit, os irmãos nas suas casas. Por gentileza, já pegue os elementos, né, o pãozinho e o suco de uva. E assim que nós todos estivermos com o nosso kit, né, com os elementos, aí nós vamos participar todos juntos, tá bom? Então você que é batizado, está em comunhão com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, com a igreja, se coloque de pé para receber os dois elementos da ceia do Senhor. Vai passar mais um hino para você cantar também nesse momento, tá bom? Então, pegando os elementos, você pode ir se assentando. Jesus confia, sua lei observa, ó que
Amém. O fiel obedece ao que Cristo mandar. E nós estamos fazendo isso, obedecendo a voz de Jesus, relembrando da sua morte e da sua ressurreição. Porque quando ele estava lá com os discípulos, no seu último jantar, e ele disse, né, lembrai-vos de mim, né? E realmente hoje, nós como igreja, como os discípulos de Jesus, filhos de Deus, precisamos relembrar dessa morte de Jesus, que não foi algo tão fácil para ele. Prova disso é que no próprio Getsêmani, quando ele estava orando, as gotas de suor dele se transformavam em gotas de sangue. Foi uma dor que ele precisou pagar. Foi um preço que ele pagou por mim, por você. E nada mais justo, queridos irmãos, do que nós relembrarmos do que Jesus fez por mim e por você. E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23, ele nos dá esse direcionamento na sua palavra, onde diz: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Amém, irmãos? Texto maravilhoso que não me canso nunca de ler na ceia do Senhor, que nos fala de nós relembrarmos da morte e ressurreição de Jesus. Isso é uma coisa boa para você se lembrar, ainda que você não esteve lá naquele dia da morte de Jesus. Mas, através das Escrituras, você pode lembrar desse sacrifício de Jesus por nós. Nós vamos orar consagrando esse momento. Pastor Ricardo vai nos conduzir nesse momento. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, de coração, ó Deus, pela salvação que nós temos em Cristo Jesus. E nós lembramos nesse momento de ceia, o seu sangue que foi derramado naquela cruz, o seu corpo que foi entregue, Deus, em nosso lugar, pelos nossos pecados. Nós te agradecemos por todas as bênçãos que vêm através desse seu sacrifício e da salvação que recebemos, que possamos ser gratos a cada dia das nossas vidas, que isso possa nos levar a servir ao Senhor, a dar testemunho, Deus, a louvar e adorar o Teu nome a todos os dias. E nesse momento que estamos reunidos, que possamos alegrar o nosso coração, ó Deus, porque o Senhor tem sido misericordioso, bondoso conosco, Deus. E tudo se iniciou através desse sacrifício na cruz, Pai. Ó Pai, eu peço que o Senhor receba o louvor e a adoração do Teu povo agora, que está aqui, que está em casa, e que possamos transmitir essa alegria, esse amor de Jesus a todos, Pai, que ainda não o conhecem. Nós te agradecemos nesse momento, nós consagramos esse momento de ceia na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Em memória de Jesus, vamos comer todos do pão. Ainda em memória de Jesus, vamos tomar todos do cálice. Vamos ficar de pé, queridos irmãos, para encerrar esse momento de culto ao nosso Deus. Obrigado pela sua presença, que você leve essa bênção do Senhor para a sua casa, que você tenha um ótimo domingo, que você também em casa seja muito abençoado pelo Senhor, o nosso Deus, tá bom? À noite nós também temos a ceia do Senhor. E eu queria aproveitar e falar, algumas pessoas me perguntam, principalmente os que ajudam a servir a ceia: pastor, é pecado tomar 2 vezes a ceia? Não é pecado, né? Por quê? Porque isso aqui é um memorial, né? Não se sinta com o coração pesado. Eu tomei de manhã, à noite eu vou tomar. Não tem problema. Antes, quando o pastor ia levar a ceia na casa dos irmãos, eu tomava a ceia
quase todos os dias da semana, né? Então, não é pecado, tá bom? Porque isso é um memorial sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, você está relembrando apenas. Então, toda vez que você come o pão, você toma o suco de uva, você está lembrando do sacrifício dele por nós, tá bom? Então, vamos orar encerrando esse momento. Obrigado pelas irmãs que prepararam a mesa, né, que vêm um pouquinho mais cedo, antes do culto, que preparam aqui os elementos e todos esses arranjos tão bonitos que vai, né, embelezando assim a mesa da ceia do Senhor. Obrigado, viu? Deus abençoe a vida de vocês, Zete e Vivi, que estão sempre arrumando a mesa para nós, tá bom? Vamos erguer nossas mãos. Querido Deus e Pai, obrigado por esse tempo tão precioso de estarmos na sua casa. Cantamos ao Senhor, louvamos o teu nome. Obrigado, meu Deus, por esse momento de receber a tua palavra, que teu Espírito Santo continue falando ao nosso coração. Obrigado por esse momento da ceia do Senhor e que nós todos participamos, que possamos não só hoje, mas sempre se relembrar do que Jesus um dia fez por cada um de nós. Continua conosco, Pai, neste dia, livra-nos de todo mal, abençoa a nossa semana, para muitos aqui que terão desafios, lutas, mas que o Senhor esteja presente na vida de todos nós, e que assim sejamos conduzidos pelo Teu Espírito Santo. E que agora o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, hoje e para sempre. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Deus abençoe sua vida. Vai na paz de Jesus. Um ótimo almoço, um ótimo domingo para você. Fique com Jesus.